Falar sobre Marielle Franco, a morte da vereadora é um fato que faz parte de um histórico de táticas de autoproteção dos irmãos Brazão. Quem vai detalhar para a gente esse bastidor é o Pedro Duran, está aqui conosco porque Pedro traz para a gente um bastidor com relação às teses da Polícia Federal, né, Pedro? É isso, Carol. Pois é, e a gente sabe que esses 13 tiros que levaram a vida e os sonhos de uma jovem prodígio da política fluminense em março de 2018 são apenas a ponta do iceberg de uma sensação coletiva de perplexidade, porque o homicídio friamente planejado transcorreu exatamente como queriam aqueles que costuraram a morte com requintes de impunidade. Se confirmadas as acusações da Polícia Federal, que podem terminar com uma pena severa, o lado mais corporativista da política brasileira vai estar escancarado. Marielle Franco foi morta em março de 2018. No ano seguinte, sob acusações de interferência no caso por parte do Ministério Público, Domingos Brazão foi alvo de um mandado de busca e apreensão e até hoje ele nega sequer tenha conhecido Marielle, Rony Lessa, os outros envolvidos nessa empreitada nefasta. Enquanto desfrutava do privilégio do emprego vitalício no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão assistiu ao irmão mais velho, Chiquinho Brazão, alçar voos mais altos. Ter virado deputado futuramente levaria inclusive essa investigação para as mãos de Alexandre de Moraes no STF. Os 25 mil votos daquela época, em que publicamente nada pesava contra eles, que Chiquinho Brazão teve quando foi candidato pela primeira vez a deputado federal, viraram 77 mil 4 anos depois, já com o irmão investigado por promotores estaduais. O Domingos Brazão nem se afastou, nem foi afastado meses atrás do Tribunal de Contas do Estado, mesmo depois de ter surgido a informação de que ele tinha sido citado na delação premiada de Rony Lessa. E foi naquele primeiro momento, quando estava com o STJ, foi quando vem o nome de Chiquinho Brazão, que vai para o Supremo Tribunal Federal pelo fato dele ser deputado. É isso. Então, Domingos Brazão é revelado como citado por Rony Lessa, não se afasta do TCE. Depois, Chiquinho Brazão também tem o nome revelado. Também, Domingos Brazão continua no Tribunal de Contas do Estado. E aí, a gente sabe que a Polícia Federal traz os detalhes de cada um dos passos dessa execução, inclusive com conversas, reuniões na esquina, na rua, do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O Chiquinho, já deputado, foi escolhido pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, como secretário de Cidadania. E aí, o Paes até deu uma declaração no feriado dizendo que errou, que não deveria ter colocado o Chiquinho Brazão como deputado, mas agora, só depois da prisão, que ele reconheceu o erro de ter colocado alguém que era irmão daquele que já tinha sido citado como um dos responsáveis pela morte da Marielle pelo delator e, mais do que isso, já tinha tido contra o irmão de Chiquinho, Domingos, um mandado de busca e apreensão na casa dele, acusações da promotoria do Ministério Público Federal. E aí o que acontece? A gente tem agora um cenário que é o seguinte: a favor de Chiquinho Brazão, 3 deputados federais votaram na Comissão de Constituição e Justiça, ou melhor, pediram na Comissão de Constituição e Justiça vista do processo de cassação dele, empurrando esse processo para frente, para depois do dia 9, 10 de abril. O que deve acontecer? Ele deve garantir aí mais um mês de salário. Isso se essa votação desse afastamento dele, enfim, dessa perda do mandato, não se arraste ainda mais, porque isso pode acontecer. E é o que, mais uma vez, traz à tona o debate necessário sobre o espírito de corpo presente na Câmara dos Deputados. Exatamente, porque foram 3 deputados de 3 partidos e de 3 estados diferentes, que conseguiram pedir vista de um processo que empurraria para frente a cassação daquele que já tinha sido apontado pela Polícia Federal como um dos responsáveis pelo assassinato da Marielle Franco. Foi tirado da secretaria antes de ter tido a operação da Polícia Federal e agora deve ser substituído, se for de fato cassado, pelo suplente, que a Larissa Rodrigues trouxe para a gente. Quem é? Ricardo Abrão, que é sobrinho do Anísio Abrão Davi, que é tido pela polícia do Rio de Janeiro como um dos chefes do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro e deve assumir o lugar dele. Ele, Ricardo Abrão, que já tinha assumido o lugar de Chiquinho na Secretaria de Ação da Cidadania da Prefeitura do Eduardo Paes. Então, é muito claro nesse episódio e na investigação do caso Marielle Franco, como Domingos Brazão e Chiquinho Brazão se aproveitaram desse ambiente corporativista da política brasileira para conseguir, durante 6 anos,
se sustentar inabalados, subindo postos. Domingos Brazão foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, permaneceu com o emprego vitalício, não se afastou até hoje, tem um pedido de impeachment contra ele, mas não foi afastado. E Chiquinho Brazão foi eleito deputado federal 2 vezes. E no momento em que você consegue rever esse espírito de corpo, de dar uma resposta para a sociedade, essa resposta não vem. Mais uma vez, o corporativismo está imperando, deixando para um pouco mais longe qualquer definição com relação a esse caso. É isso, e isso não depende de partido, isso não depende de esfera política, isso acontece em vários lugares. A gente viu uma deputada do PT dançando para comemorar a absolvição de um colega em 2006, na época do julgamento do Mensalão, no plenário da Câmara dos Deputados. A gente viu o doutor Jairinho, ex-vereador do Rio de Janeiro, permanecendo no cargo virtualmente por 4 meses. Até que se tivesse, de fato, a cassação do mandato dele. Preso em Bangu, acusado da morte do enteado Henri Borel. Então, você veja como o espírito de corpo que você está dizendo, ou o corporativismo da política brasileira, age em alguns momentos para proteger os seus. E isso que os políticos brasileiros acabam fazendo como ninguém. Defender o indefensável para proteger seus aliados. Caso Marielle Franco, o Pedro Duran vai seguir, claro, acompanhando aí os próximos passos em termos de investigação, também os próximos passos na política. A gente vai estar monitorando esse assunto. Obrigada, Pedro. Até já. Até já.